Olá, boa noite. Chegamos no nosso último encontro desta semana, sexta-feira à noite, 19 de junho. Amanhã começa o inverno. Pelo menos aqui em Santa Catarina, as temperaturas são praticamente de verão, né? 28, 29, para amanhã está prometido 30 graus. Isso é preocupante. Eu sei que tem pessoas que gostam de um calorzinho, né? Mas quando o inverno deixa de ser inverno, o verão deixa de ser verão, alguma coisa não está certo neste ciclo da vida, não é verdade? Mas então, vamos lá para o nosso tema. Hoje nós iniciamos o último tema desta série, O que eu creio. Ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é hoje, a segunda parte, segunda-feira. E vamos falar então do outro sacramento, que é a ceia do Senhor ou a Santa Ceia, como normalmente usamos e conhecemos em nossas comunidades. Para iniciar o assunto, eu vou ler aqui o texto bíblico básico e que todos nós, lembramos de uma forma ou outra quando vamos à igreja e temos culto com ceia. Nesses últimos tempos não estamos tendo, né? Não é aconselhável, não está sendo permitido devido aos cuidados aí em relação à pandemia do coronavírus, do Covid-19. Mas não faz mal a gente aproveitar esse tempo para refletir sobre a forma, sobre o sentido da Santa Ceia para as nossas vidas. Então, o tema de hoje é baseado nas palavras de Jesus que se encontram em Mateus, capítulo 26, os versículos 26 a 29. E lá diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Lembramos dessas palavras, geralmente usamos aquelas que o apóstolo Paulo, também tem lá em 1 Coríntios, mas hoje o texto é este. Então, a última refeição que Jesus tomou junto com os seus discípulos foi uma ceia pascual, aquela ceia da sexta-feira antes da Páscoa. Não se tratava só de uma ceia festiva por ocasião da Páscoa judaica. Era uma ceia cerimonial, na qual uma família ou um grupo de vizinhos comia um cordeiro assado junto com pães sem fermento, louvando a Deus pela milagrosa libertação do povo de Israel do Egito lá no tempo de Moisés. Todo chefe de família israelita era obrigado a celebrar esta ceia na véspera da Páscoa judaica, que era o dia comemorativo da libertação de Israel do jugo da escravidão egípcia. Jesus seguia este costume, celebrando essa Páscoa com a sua família, seus discípulos, conforme o mandava a lei judaica. O alimento era consumido na ceia pascual, aponta para o feito milagroso da libertação de Israel da escravidão. Na noite da saída do Egito, um cordeiro tinha sido sacrificado por cada família, com o sangue do qual se marcaram as ombreiras das portas de todas as casas israelitas. Isto está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 21. E seguintes: que assim, aquelas casas, aquelas famílias,
ficaram protegidas do anjo da morte, que na mesma noite exterminou os primogênitos de todas as famílias egípcias. O sangue do Cordeiro Pascual era muito importante no cerimonial religioso dos judeus. De certa forma, o Cordeiro Pascual sacrificado é um símbolo de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Com isso já entramos no santuário do mistério. Na noite da ceia, descrita por Mateus, a morte de Jesus é iminente. Jesus tinha assumido a sua morte, oferecendo-lhe em obediência filial ao Pai Celeste. Pouco antes havia dito aos discípulos: o meu tempo está próximo. Mateus 26, 18. Conscientemente, ele segue o caminho da obediência até a morte na cruz. É nesta hora angustiante em que a morte está rondando a casa, bem como lá no tempo do faraó, no tempo do Egito, que Jesus celebra a ceia com os seus discípulos. Em meio à noite, saturada de medo, de ameaça de morte, de um discípulo traidor, metendo com ele a mão no prato. Está lá em Mateus 26, versículo 23. Logo após a ceia, saíram para o Monte das Oliveiras, para o jardim do Getsemane. Olhemos mais de perto o texto que acima citamos. Jesus abençoa o pão antes de o partir. A bênção não garante a integridade do pão. Pelo contrário, ela o prepara para ser desintegrado, transformado em alimento de discípulos que vão enfrentar uma prova de fé jamais experimentada. É uma figura daquilo que acontece com Jesus. Sua vida será partida para ser repartida. Como sacrifício de sua vida, Jesus se distribui a si mesmo. Na primeira ceia eucarística, ceia de ação de graças, como a ceia do Senhor veio a ser também chamada, Jesus antecipa sua morte salvadora. Nós hoje celebramos o sacrifício já consumado, já acontecido. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Isso significa: tomai, comei, isto sou eu. Em outras palavras, recebei-me e aceitai-me com tudo que eu faço por vocês. Meu corpo, meu sangue, meu sacrifício em remissão de vossos pecados. É o Evangelho condensado em poucas palavras, é a última e decisiva oferta de Deus para resgatar os seus filhos e filhas perdidos e perdidas. As palavras da oferta vão acompanhadas de pão e vinho, de sinais visíveis, para deixar claro que a oferta de Deus tinha a mesma realidade concreta do pão e do vinho que iam sendo distribuídos. Houve tempos em que os teólogos e intérpretes da Bíblia brigaram acerca da significação das palavras isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Porventura eram apenas uma figura ou uma palavra simbólica? Deveriam ser entendidas ao pé da letra, no sentido material? Nenhuma nem outra coisa faz jus às palavras de Jesus. Ele ainda está diante deles em corpo e sangue. Isto exclui que se entendam suas palavras em sentido carnal ou material, mas também o sentido simbólico não é suficiente para explicar o mistério da ceia do Senhor. Em verdade, Jesus distribui realmente a si mesmo sua vida, sua justiça, sua relação com Deus, distribui o fruto de sua obediência da morte que sofrerá na cruz.
Assim, quem participa da ceia do Senhor não pratica apenas um ato simbólico que o lembra da morte salvadora de Cristo, ele entra em comunhão real com Jesus. Assim como o pão e o vinho vão sendo parte integrante do corpo dele, assim ele vai sendo unido ao seu Senhor. Lutero disse certa vez que nós passamos a ser um bolo com Jesus Cristo. Já não é mais possível separar a nossa vida da vida do Senhor. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Assim como a antiga aliança de Deus com Israel era feita à base de sangue, sangue do cordeiro sacrificado, assim a nova aliança é feita à base do sangue derramado de Jesus, em favor de muitos para a remissão de pecados. Vemos quanto pesa nosso pecado na balança de Deus. Para pagá-lo, foi preciso que Jesus derramasse o seu sangue na cruz. Este sangue salva a muitos, não só a alguns poucos. Ele tem poder de salvar a todos, uma vez que eles aceitem o sacrifício realizado em seu favor. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. A ceia que nós celebramos aqui na terra é uma antecipação da ceia que Cristo celebrará com os salvos e redimidos em seu reino celestial. Será um vinho novo, que os filhos do reino haverão de tomar junto com o seu Senhor, diferente do vinho feito do fruto da videira. Mas, para nós, o pão e o vinho que consumimos na ceia do Senhor, quando recebidos com fé, já têm o gosto do pão da vida eterna e do vinho da bem-aventurança eterna. Será muito bom para nós que cada vez que participamos da refeição eucarística do povo de Jesus, nos lembremos de que já estamos antecipando a comunhão bem-aventurada e eterna que haveremos de celebrar no reino de Deus que há de vir. Assim, meditamos nessas palavras de Jesus do Evangelho de Mateus para a noite deste dia. Desejo a todos um abençoado fim de semana, que possamos nos reencontrar na segunda-feira, de manhã, né? Nós nos encontramos, quem quiser, com o Gente Amiga, e à noite, então, às 7 horas da manhã, e à noite, às 21 horas, então, com este programa aqui, O Que Eu Creio. Obrigado às pessoas que deram um retorno à pergunta que eu fiz ontem, né? Se vamos continuar, ou se alguém tinha sugestão de temas. A maioria concorda em continuar às 21 horas. Os temas eu já estou vendo, estou preparando. Nós vamos continuar nesta caminhada, tá? Trazendo outras ênfases que até agora não foram dadas ainda. Então, gente, até a próxima segunda-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.